Boa noite, eu sou a Raquel, aluna do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UES, e vim fazer aqui um pequeno tutorial de como transformar a cadeia de codificação utilizada no GoldVarbX em uma planilha do Excel para ser lida no R, ok? Então vamos lá. Primeiramente, os dados para serem transformados para uma planilha tem que estar em TKN, que é o arquivo gerado pelo bloco de notas, como vocês podem ver aí na tela, não é? Então, aqui nós temos a cadeia de codificação iniciada pelo parêntese. Quem utiliza o GoldVarbX, quem é da Sociolinguística, quem já estudou Sociolinguística sabe como funciona. E após a cadeia de codificação, nós temos a ocorrência, que a pessoa que fez a coleta dos dados salvou, né? Para um eventual erro, conferência, etc. Então, assim, nós temos a cadeia, certo, de codificação, com códigos que a pesquisadora, o pesquisador, aferiu uma variável. Como nós temos, a primeira variável é a variável dependente, no caso são as negativas, pré-verbal, dupla e pós-verbal, ou seja, é uma variável ternária. E eu já sei previamente que nessa primeira variável os códigos são ou 1, ou 2, ou 3, significando respectivamente pré-verbal, negação pré-verbal, negação dupla e negação pós-verbal. Então vamos lá. Vamos abrir o Excel, né? E de Excel aberto, nós vamos abrir aquele arquivo. Arquivo, abrir, dados negativa, e aí é aqui onde começa a mágica. Porque depois que eu descobri isso, assim, tudo mudou. Então vamos lá. Nós vamos deixar aqui em largura fixa. Os campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. E quem vai definir esse espaço sou eu. Então vamos lá. Vocês estão percebendo que está aqui igual como está lá no bloco de notas. Nós vamos em avançar. Aqui nós vamos colocar essas setas indicando as delimitações de cada caractere, assim como da frase que o pesquisador selecionou como contexto onde a variante dele estava. Então, eu posso arrastar, como eu posso clicar, veja, eu clico e fica a seta. Então, nós vamos lá dividir a cadeia de codificação em todas as variáveis que eu selecionei. Daqui, nós teremos uma coluna, que será a coluna para o contexto. Percebam que eu tenho a coluna só do parêntese e assim sucessivamente de cada variável, tanto a dependente, que é a primeira, como as independentes, que são as posteriores. Essa seta, ela para o fim, senão eu vou partir o contexto aqui. Então, eu vou arrastá-las para cá. Clicar, segura e arrasta, certo? Botão esquerdo normal. Então, percebam que nós temos essas colunas, ok? Então, vamos lá, avançar. De avançar, geral, os dados da coluna é geral, porque nós temos números, demais símbolos do teclado e letras. E concluir. Pronto. Está feito. Legal, né? Então. Só que eu não quero a coluna do parêntese, eu não preciso. Então, eu venho aqui e excluo. Beleza. Ok. O 1 e o 2, eu não quero que fique 1 e 2, que vai ficar parecido com idade, faixa etária e tal. Então, vamos localizar e substituir por colunas. E a gente modifica e faz o nome da variável bem bonitinha, né? Eu acredito que eu vou chover no molhado, quase todos sabem fazer isso, mas para aqueles que não conhecem o Excel, vamos fazer aqui. Então, eu seleciono uma célula da coluna a qual eu quero começar a modificação dos códigos. Então, como é que eu vou substituir esses códigos pelos nomes que eu quero atribuir aos fatores das variáveis, né? Vamos lá, eu seleciono a coluna a qual eu quero começar a substituição. No caso, a coluna 1, que será a variável dependente, que é a variável negação
que é a negação, né? Vou selecionar a coluna 1, a coluna A, que é da variável dependente, que é a negação. Negação que ela é ternária, negação pré-verbal, negação dupla e negação pós-verbal. Vamos lá. Selecionada a coluna, Ctrl L, localizar e substituir. E eu vou fazer o seguinte. Como é que eu vou fazer? Eu vou localizar o 1 nessa coluna, vamos lá. Então, em planilhas, pesquisar em colunas, certo? Eu vou localizar o 1 e substituir por prév, de pré-verbal, certo? Localizar tudo, eu chego a um total de 573 células. E se a gente for checar todas as células, eu vou ver que o valor sempre é o mesmo, apenas o 1, e que a célula vai ser a partir da coluna A. A gente pode verificar aqui, olha, A do início até o fim. Então, eu posso substituir, checando, vendo que eu fiz realmente tudo correto, né, que eu não deixei nada para lá, então, venho substituir, selecionar a célula, localizar tudo, aí nós temos 573 células encontradas. Então, eu venho, mais uma vez aqui, venho substituir tudo. Veja aqui, pronto, fizemos 573 substituições que confere com as células encontradas aqui embaixo, ok? Então, eu dou ok. Lembrando, se eu fizer algum erro, a gente vem, seleciona mais uma vez a tabela, um velho Ctrl Z resolve, certo? Lembrando, para eu substituir, eu tenho que selecionar a coluna. Então, eu venho novamente localizar tudo, confere 573 dados, substituir tudo. Olha, deu um erro aqui, certo? Então, eu venho Ctrl Z. Ai, gente. Seleciono a coluna, localizar tudo. Então, localizei 573 células, beleza. Seleciono novamente a coluna para não dar problema e substituo tudo. Então, vejam que a quantidade de substituições é equivalente ao total de células encontradas, ok. Perfeito. Na mesma coluna, ao invés de 1, eu vou procurar o valor 2. E ao invés de prév, eu vou colocar DUPL, ou duplo, DUP, para ser a mesma quantidade de letras, DUPL, de duplo, né? Mais uma vez, por colunas, eu vou localizar tudo. Está selecionado, localizar tudo. Vejam, novamente a coluna A, valor 2, ele deu um espaço aqui, apenas foi um espaço que ele deu. Então, vejam que apenas o A. Nós temos um total de 70 células encontradas. Ok? Ok, então vamos lá. Seleciono a coluna e venho substituir tudo. 70 substituições, 70 células encontradas. Perfeito. Vamos para a terceira variante, que é a negação pós-verbal. E eu vou substituir o 3 pelo pós-V. Então, selecionada a coluna, localizar tudo. Novamente, nós temos o valor 3, as células são da coluna A. Aqui vocês conseguem perceber, então o que é que eu faço? Tá tudo certo? 34 células? Eu me lembro que de fato são apenas 34 ocorrências. Tudo beleza? Então, eu seleciono novamente a coluna e substituo tudo. Pronto. Novamente, 34 substituições, 34 células encontradas. Ok. Aqui é o primeiro passo. Você vai fazer isso com todas as outras variáveis ou grupos de fatores, todos os outros fatores. Ok, terminei tudo. Gente, vocês podem fazer isso, obviamente. Devem fazer isso antes de fazer tudo, né? Salvar como... Vou salvar aqui na pasta Downloads, e aí vocês vão salvar em CSV. Eu gosto desse CSV UTF-8, porque já é padrão do R, é melhor para ser lido no R, enfim. Salvar, e aí nós temos a planilha que eu posso abrir no R. A gente pode abrir os dados com aquela função head CSV, head underline CSV, né? Como vocês já sabem. Só que como eu não comecei nada, eu vou por aqui encontrar o arquivo aqui, certo, gente? Então, eu vou procurar aqui
a pasta Downloads, abri. Depois eu modifiquei o nome do arquivo para ficar mais fácil, dados neg. E aqui eu venho e clico importar dataset. Muito bem. Vejam que aqui está tudo junto e misturado. Mas se o delimitador dessa tabela eu vier e modificar para semicolon, eu vou ajeitar tudo nas colunas, né? Então eu venho importar. Porque aqui vocês vejam que ele já fez a codificação. Tá? E pronto, nós temos os dados que antes estavam em TXT para o Gold VarbX, agora estão em CSV para o Excel. Lembrando, o R consegue ver arquivos do Excel em XLS, em CSV, em TXT. Desde que você tenha a fórmula para ler, né, esses dados. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui os dados, a gente pode visualizar aqui, não é? Aqui são só uma questão que eu estou percebendo agora. Aqui, naquela planilha que nós fizemos, nós não colocamos os cabeçalhos. Então, o primeiro dado virou o cabeçalho, certo? Então, depois vocês vão lá na planilha e colocam o cabeçalho das variáveis. É um erro que eu percebi aqui, certo? Mas é isso. A ideia é para ajudar o pouco que a gente sabe, a gente compartilha, não é? Então, é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Espero que ajude a vocês e até mais.